Olá, uma boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Começando aí mais uma semana. O Igor, nosso convidado aqui, já chegou, então já vou chamá-lo para a conversa, enquanto o pessoal começa a entrar. Eu estou chamando o Igor aqui. Deixa eu só inverter a câmera. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Ô, Igor, tudo bem, meu amigo? Tudo bem, meu irmão? Como é que estão as coisas aí? Rapaz, na medida do possível, diante desse tempo que nós temos vivido, tá tudo bem, graças a Deus, por aí. Uai, que ótimo. Muito É, bom, meu irmão. Muito bom. Vamos estar aqui. bom demais, bom demais. A gente já matou a saudade semana passada, né? Num bate-papo Pois com é, um papo amigos. bom, né? A hora passou que a gente nem viu. Ai, que Pois legal. é, exatamente. Igor, primeiro, antes de qualquer coisa, obrigado, tá? Eu sei que você Que está isso, é com um prazer enorme, cara. uma agenda intensa, você é um amigo querido, você tem minha admiração profunda. Não sei se eu já te disse isso, mas que fique então registrado aí nessa live. Ah, A gente caminha junto, meu irmão. É verdade, mas obrigado mesmo. Eu quero ser bem, eu quero otimizar aqui o nosso tempo, porque eu acho que Claro. o nosso tema, creio eu, é muito oportuno. Então, eu quero te dar as boas-vindas, quero dar boa noite para quem está chegando. Eu vou deixar você se apresentar, vou pedir que você se apresente aí ao público e a gente Tá parte para o bom. nosso bate-papo. Pode ser? Ótimo. Combinado. Combinado. Legal. Bom, pessoal, boa noite. Meu nome é Igor Miguel. Sou pastor aqui na Igreja Esperança, em Belo Horizonte. Estou aqui já na igreja praticamente desde quando ela foi fundada. Ela tem 11 anos, dos quais 10, de 9 a 10 a gente está caminhando junto com a igreja. Sou pedagogo também, de formação, além da teologia, né? A gente formou em pedagogia e atuou em pedagogia e temos atuado até hoje. A gente trabalhou diretamente com crianças e adolescentes durante mais ou menos uns 7 anos, de forma direta, né? De forma indireta, isso tem sido até hoje, porque a gente trabalha na área de capacitação de professores. Eu tenho uma empresa de consultoria educacional, então a gente também presta serviço na área de treinamento de docentes, professores, educadores em geral, educadores sociais, quem trabalha com homeschooling. Então, hoje, por exemplo, uma das minhas clientes hoje é a Rede Cristã de Educação, que é ligada à Rede Croton Legal. Educacional. Minha cliente há 10 anos, né? A gente fez o projeto pedagógico da rede, e hoje a gente atua dando treinamento para os professores da rede, né? Então, a gente também tem alguns cursos nessa área. A gente tem um curso de pedagogia cristã, que é ligado à Associação Brasileira de Cristãos na Ciência, ABC2, né? Fantástico. O Tá pessoal está online o falando que curso, né, Igor? meu áudio está baixo. Deixa eu só tirar aqui o microfone, porque eu acho que Isso. Eu ia te dar esse toque. Dá para ouvir, mas não tá assim ideal. É? Vê agora. O que você acha? Melhorou? Bem melhor, bem melhor. É. Tá, Se eu não estiver botei. reverberando aí, se não estiver retroalimentando o som, para mim tá legal. Tá, para mim tá ótimo também. Então, Perfeito, vamos beleza. lá. Tá? Então, o que acontece? A gente tem esse curso pela BC2, é um curso que vai abrir matrículas aí de novo, todo semestre um semestre sim, semestre não, a gente costuma abrir o curso. Então ele vai abrir novamente em julho, agosto aí. Dá o Eu nome tenho um do curso curso também, para a gente, Igor. Acho que a turma vai ficar pedagogia, interessada. pedagogia cristã, teoria e prática. É só monitorar lá no site da BC2, seguir a BC2 nas redes sociais, né? Cristãos na Ciência, e aí o pessoal fica informado. Tem um curso que vai sair em breve, é o nosso curso a gente tem uma jornada, chama Inteligência se Aprende, é uma jornada de educação cognitiva. O módulo 1 vai abrir novas inscrições em breve, ainda talvez desse mês para o mês que vem já tá divulgando. Então é só Fantástico. nos acompanhar nas redes sociais aí, Igor Pensar. Se você botar Igor Pensar em qualquer rede, você vai me achar. Facebook, Twitter, Instagram, e aí você vai ter as divulgações aí dos cursos, enfim. A gente está aí navegando nesse universo entre a teologia e a educação. E uma coisa importante, eu sou educador, sou homeschooler, né? Então eu faço educação domiciliar com meus filhos, o João e a Teresa. Eles não estão na escola formal, eles são educados em casa, né? Então, graças a Deus, a gente tem uma agenda que, apesar de ser complexa, a gente organiza ela, então dá uma flexibilidade para a gente conseguir ser educador em casa também dos nossos filhos, né?
Foi uma escolha difícil, mas a gente pode depois falar sobre isso também, mas Não, depois não me arrependo. não, eu tenho certeza. Não, a gente vai falar sobre isso, Igor. E até porque, ó, para você ter uma ideia, eu já tive um feedback antes da live de pessoas escrevendo, né, no direct, dizendo: Ok. nossa, isso é uma resposta de Deus. Bom, quem sabe a gente já até comece com isso, então. Uma pessoa me escreveu e falou assim: essa live é uma Ah, resposta de Deus. Eu tenho 2 filhas. A menor, eu tive que tirá-la agora da escola por questões financeiras. E eu gostaria muito de saber mais como é que é essa questão do homeschooling. Eu vou me atrever ok. aqui, Vitor, e aí, Vitor, Igor, a falar uma questão aqui, você me corrige se eu estiver enganado. Não há uma legislação nacional Sim, específica no homeschooling, várias famílias exatamente. fazem pleiteando isso. Então, a Uhum. minha pergunta é: como é que é isso hoje no Brasil? E uma segunda pergunta já você vê isso como um movimento crescente, sobretudo no pós-crise? Ok. Interessante. Duas ótimas perguntas. Bom, a primeira delas é uma questão relacionada às diretrizes mesmos legais para o funcionamento do homeschooling, da educação domiciliar, que é o termo em português para isso. Então, na verdade, o Brasil, a gente tem um movimento educacional muito consistente. A gente tem associações no Brasil já ligadas à educação domiciliar. É muito curioso porque a pessoa às vezes associa, né, educação domiciliar com cristão e tal, mas não necessariamente. Coisa de Existem pessoas missionário até, estrangeiro, né? Não, né? sei lá, o cara da extrema direita que quer fazer, né? Não tem nada a ver. A educação domiciliar, eu tenho insistido muito nisso. É claro que existem diferentes abordagens, né? Tem gente que realmente trata a educação domiciliar como uma plataforma de militância política de direita, mas isso é reduzir muito o fenômeno, né? A educação domiciliar, entender isso, que a educação domiciliar é antes da educação escolar, historicamente. Exato. Historicamente, os pais eram os primeiros envolvidos com a educação dos seus filhos, né? Isso na história, antes de existir uma... É porque a gente cresceu numa cultura em que a educação formal, como ela é obrigatória e compulsória no contexto pós-iluminista, né? Então a gente acha assim, caramba, sempre foi assim. Não foi sempre foi assim. Isso foi Talvez até institucionalizado. talvez até, perdão a interrupção, essa distinção equivocada, quer dizer, ou essa percepção equivocada da diferença entre educação e escolarização, né? Então a gente acha que Exatamente. escolarizar é sinônimo de educar e acho que Exatamente. Essa é uma confusão clássica, é uma confusão clássica. E assim, no Brasil a gente tem percebido, assim, o que eu tenho insistido com as pessoas é que a educação domiciliar, lembrando que eu era não vou dizer um oponente sistemático da educação domiciliar. tá. Eu tinha críticas, mas depois eu fui desmontando as críticas, né? E fui vendo que elas eram, na verdade, desconhecimento de causa mesmo. A gente tem que parar, estudar o fenômeno e tal. Então, a educação domiciliar, assim, claro, eu também não tenho uma visão romântica, não. Eu vou deixar isso até um pouco mais claro aí para frente. Também não tenho uma visão romântica assim, da educação domiciliar, não. Muito realista, inclusive. Mas para mim é o seguinte, é uma questão metodológica. Eu gosto muito de dizer isso. Educação domiciliar é uma questão metodológica. O que significa isso? É tipo assim, você pode, a gente tem uma ilusão de que a escola como você falou, a única detentora da educação formal. Isso é um mito mesmo, é um mito mesmo. Claro, por que é um mito? Porque o que a gente tem na escola? A gente tem conteúdos culturais que, em tese, elas poderiam ser desenvolvidas em qualquer ambiente, não necessariamente numa instituição chamada escola. O que a A escola, propósito está ficando muito claro nesse momento de nesse momento, fica muito Covid-19. evidente. Exatamente, fica muito evidente, porque a gente começa a ter as demandas de atividade dentro de casa e tudo. É. Mas é curioso porque, assim, porque pra gente aqui em casa mesmo, a gente não sentiu praticamente nada com essa Eu, Covid-19 aqui em eu ia casa, porque a perguntar gente isso, mas era eu imagino, o que mudou na rotina escolar? Nada? quase nada, vou dizer quase nada, porque, claro, saídas que a gente tinha, minha pedalada, né? Sim. Então a gente ia no parquinho, essas coisas acabaram. Mas, tirando isso, a nossa rotina familiar é praticamente a mesma, né? Cara, uma coisa curiosa é que meu filho, ele antes de começar o primeiro ano da educação formal, ele foi para a educação infantil numa escola pública de bairro. Ok. E eu fiz isso intencionalmente, tá? Perguntarem qual a idade dos meus filhos, né? O João tem 7 anos, vai fazer 8 em setembro. E minha filha Tereza tem 3 anos, né? Tá caminhando para 3 anos agora também, no mês de julho. Então, o que a gente percebe, assim, minha filha, por exemplo, minha filha está matriculada na escolinha pública de educação infantil do bairro, que é 3 minutos Ok. da minha casa. Tá. Entendeu? E por quê? Por uma razão bem objetiva. Assim, eu quero que ela tenha, como meu filho teve, uma experiência de contato com crianças de contexto social mais pobre. Isso Tá. é intencional, isso é parte do tipo de formação que eu quero oferecer para eles, né?
Então, para o meu filho foi importante, porque é uma escola que tem realmente crianças crianças de um nível social bem mais baixo, muitas assim, comunidades pobres mesmo, e eu fui bem intencional nisso. Assim, a ideia era exatamente ter esse contato, inclusive com crianças de contexto racial diferente, né, e tudo, e por Tá. aí vai. Então, foi uma experiência bem legal, para o meu filho foi muito legal. Mas quando ele foi para o primeiro ano, ele iria para uma escola muito vulnerável, uma escola com indicadores educacionais muito baixos. Eu sou, apesar de ser pastor, né? O pessoal acha que pastor é rico, né? A gente, apesar de ser pastor, né, a Da gente não nossa tem turma, dinheiro. nenhum é. Pois é, a gente não tem dinheiro mesmo, tá, gente? A gente aqui não é o Bispo Macedo, então definitivamente a gente não tem dinheiro na minha situação e a gente não tem condição de bancar uma escola privada. A gente mora na região metropolitana de BH, que seria uma região que, apesar de ser assim, é uma região mais fora do grande centro, né? É uma região em que a gente tem, por exemplo, condomínios. Então, é uma cidade que tem muita gente de alto nível social. Tá. Então, as escolas privadas que tem aqui são caríssimas. São Entendi. caríssimas, caríssimas. Entendi. É absurdo. E com qualidade, a meu ver, muito questionável, ok? Muito Ok. questionável. Então, o que eu escolhi? Falei, não, é uma questão prática para mim. Assim, eu preciso dar uma educação para o meu filho. Eu sou pedagogo, sou formado na área, esposa é fonoaudióloga, eu tenho um mestrado também na área de educação, desenvolvi projetos de alfabetização. Então, isso me deu, claro, muito lastro, muita segurança Sim. de tomar essa decisão. Por isso que eu falo que não é romântico, porque às vezes eu entendo a insegurança de muitos pais em adotar a educação domiciliar. É assim, é uma insegurança que ela tem uma razão de ser, tá? Ela tem uma razão de ser. Por outro lado, isso é facilmente administrado. Legal. Quando pais, por exemplo, percebem, não, Igor, eu tenho uma capacidade de explicação para os meus filhos, que me dá segurança, né? Eu sinto que eu tenho condições de ensinar os meus filhos, educá-los, etc. Então, quando os pais têm essa segurança, isso é um passo gigantesco assim para uma tomada de decisão nesse sentido. Mas existem alternativas também Sim. para os pais adotarem recursos adicionais, currículos adicionais para poder caminhar nessa direção, entendeu? Não, Eu acho que fantástico. Ou seja, num primeiro momento foi com teu filho aí foi uma escolha dentro dessa percepção de não gerar uma bolha, né, ao redor dele, mas depois Exato. chegou um momento onde falou, não, peraí, a educação básica, educação infantil, educação fundamental do meu filho, ela está prestes a ser comprometida, então eu vou assumir o protagonismo educacional. É isso, né? Isso, é Que eu bem até por aí. eu quero emendar aqui já numa pergunta, Igor, mas não sem antes dar uma boa noite para minha esposa, porque ela entrou na live, ela falou oi, boa noite, então boa noite, meu amor. Boa Eu tô noite. aqui, ela tá com os meninos, tá? A gente vai falar sobre isso também. Ela tá com os meninos ali na sala. Mas acho que você já pontuou um pouco isso, Igor, mas quem são... Eu acabei não respondendo por questão jurídica, né? Mas depois, se você Ah, quiser não, a perguntar... gente volta no assunto, eu tenho certeza. Uhum. E, ó, tá surgindo perguntas, pode mandar, mas a gente vai interagindo um pouco, mas talvez seja mais interessante a gente deixar um pouquinho para o final as perguntas, mas pode ir mandando, que aí a gente retoma o diálogo, né? A não ser que sejam perguntas rápidas e tal. Mas, Igor, quem são os atores envolvidos, né, ou os responsáveis pela missão de educar? Ou seja, como é que você conceituaria isso num primeiro momento? Ótimo. Ótimo. Então, eu tenho uma palestra, inclusive, está aí no YouTube. Eu falo sobre educação, família, igreja e escola, né? Ou família, escola e igreja. Legal. Eu falo, até cito, faço menção ao livro do Felipe Fontes. Ele escreveu um livro muito importante sobre essa área, um livro, né? Que ele fala sobre esse tríplice papel. E eu até nessa palestra que eu disponibilizo no YouTube, né? Se você colocar igreja, educação, igreja, família, escola, Igor Miguel aí no YouTube, vocês vão achar. Legal. Uma palestra muito completa, inclusive, eu exploro vários temas lá. E eu falo sobre essa diferença de papéis, assim, né? Porque o que acontece? Quando a gente fala de educação, a gente já pensa imediatamente em escola. Então, a gente tem que quebrar esse paradigma, porque educar é um trabalho, é um trabalho multi-institucional, como a gente costuma dizer. Assim. É uma tarefa de vários atores. Então, tem vários atores trabalhando na formação de uma criança. Então, é muita pretensão achar que a escola é detentora do monopólio formativo. Eu até acho, em certa medida, isso pode ser uma negligência. Por quê? Porque a educação de uma criança não é meramente uma educação dos conteúdos formais da escola, que aprecia, por exemplo, a dimensão cognitiva, né? Ou a dimensão cultural. Né? A gente também tem elementos que participam dessa formação da criança, inclusive cognitiva e cultural, que são operados no ambiente familiar. Por exemplo, não tem jeito. Você esperar da escola que o seu filho, por exemplo, aprecie música para além da música pop,
né, a escola Não não vai vai dar esse rolar. tipo de conteúdo para ele, não vai rolar, não vai rolar. Quem vai dar esse tipo de formação cultural vai ser a família. Mas, claro, por exemplo, a educação moral. Hoje tem uma demanda gigantesca sobre isso. Eu tenho um fenômeno que eu falo nesse vídeo. Eu andando por escolas confessionais, né, inclusive sou professor do curso de pedagogia da FAGAMA, que é a Faculdade Presbiteriana aqui de Lavras, no sul de Tá. Minas, né? E eu falando com o diretor lá, o Alisson falava assim para mim, Igor, lá eles têm uma escola e tem uma faculdade. E aí ele dizia assim, Igor, aqui no sul de Minas, nossa escola é a escola maior referência, né, de escola cristã no sul de Profissional, Minas, uma escola presbiteriana, mais antiga que o Mackenzie, inclusive, foi fundada antes, né? É muito interessante. interessante. É no sul de Minas ali, cara, é uma escola enorme. Olha só, E isso eu aí não sabia. é o Fagamo. Hoje é Fagamo, mas a escola Quer chama dizer, eu Instituto conheço Gamo. a escola, mas não sabia que ela precedia, inclusive, o Mackenzie. Interessante. Ela é anterior ao Mackenzie, assim, Ah, primeira instituição educacional presbiteriana no Brasil. E, cara, é interessante, porque, na verdade, ele contando para mim que existe hoje uma onda, uma procura realmente muito grande por pais que não são necessariamente cristãos ou evangélicos, por escolas confessionais, porque existe uma uhum. preocupação com a formação moral dos filhos. Isso é Fantástico. bom e ruim ao mesmo tempo. Isso é bom Hum. e ruim. Assim, a vantagem. A vantagem porque isso aumenta a responsabilidade das escolas confessionais. E a gente, eu acho que tem um papel importante aí a cumprir, tá? Nós, como Por outro neocalvinistas lado, holandeses, esse lado nos agrada, né? nossa, rock and roll total. Né? Rock and roll. Não, ele até nos procurou, o Alisson procurou a gente para fazer um Olha aí. projeto que é reconfessionalizar. Né? Esse Tá. desafio também foi percebido, por exemplo, pelo pessoal lá da Unievangélica, né? A Unievangélica Hum, Anápolis também percebeu esse Goiânia, né? desafio não, em Anápolis, Anápolis. né? Eu tive com o capelão lá, naquela nossa O Eliel, né? conversa. Isso, da turma lá do Mosaico em Brasília, ele participou. Isso. Foi Ele bem é um exemplo interessante. de preocupação nesse sentido também. É, Então, assim, uma preocupação de reconfessionalizar as escolas cristãs e isso. faculdades. Isso tem tudo a ver com o cenário nosso, um cenário por demanda de formação moral. Qual o contraponto? O contraponto é que grande parte da carga de formação moral não é da escola, é papel da família. É, E o pessoal está terceirizando isso para a escola. Né? Claro que eu entendo que a escola tem um papel também formativo nesse sentido, mas é secundário. Tem que ser em cooperação com a família, que tem um papel prioritário na formação moral. Né? Então, isso é uma dimensão que às vezes passa batido. Assim. legal. Então, nesse caso, eu até penso que o papel da formação moral ele é prioritariamente família em cooperação com a igreja, e a escola, se for confessional, ela tem um papel até terciário aí, entendeu? Então, Interessante. primário é família, secundário, igreja e terciário seria realmente a escola. Por que eu estou falando isso? Porque, às vezes, o pessoal cria uma expectativa muito grande da escola trabalhar a formação moral, e aí a escola deixa de cumprir o seu papel prioritário, que é a Hum, formação cultural e cognitiva. Então, cria-se uma sobrecarga sobre a instituição que descaracteriza a função dela. A função faz todo prioritária sentido. dela é a formação cognitiva e cultural. Né? Numa perspectiva cristã, chama atenção Sim, para isso. sim, Uma perspectiva cristã, porque existe uma abordagem cristã para os conteúdos. Né? exato. Então aí acaba que o professor da escola cristã fica ali entretido, né? Nós somos uma escola confessional. Beleza, o que isso significa? A gente faz ciência como qualquer pessoa faz ciência no mundo secular, Hum, e a gente só tem, a nossa confessionalidade só aparece nos cultos, nos devocionais, né? Ou na na capelania, por exemplo, capelinha, na capelinha. Aí vira tipo uma escola dominical de segunda a sexta, exato. entendeu? Não, Então eu e acho é que interessantíssimo você abordar isso, até seria a minha segunda pergunta, mas eu já dou ela como respondida. Eu ia perguntar sobre a tarefa da família nesse cenário, certo. porque definitivamente, para ficar, e acho que está claro a todos aqui, nós não estamos propondo uma substituição ou até uma antítese à escola de maneira alguma. Nós só estamos querendo reposicionar cada eixo, né, seja o familiar, seja o eclesiológico, o religioso, chame como você quiser, e o eixo também educacional na escolarização, para que a gente, enfim, ocupe os nossos papéis, né, cada esfera aí de influência, tal como ela deva ser colocada. Minha pergunta óbvia, eu acho que também já está respondida, como sociedade ocidental, e sobretudo falando da educação brasileira, as famílias terceirizaram a educação, via de regra? Então, eu acho que sim, porque as famílias. Cara, eu vou te contar um caso que eu acho que vai Tá, ilustrar isso assim legal. perfeitamente. O Rodolfo Amorim, um amigo meu aí que você conhece também do Labri, o Rodolfo estava procurando uma escola para a filha dele, né? Aí, numa escola de bairro e tal, ele foi pesquisando várias escolas de bairro, e eu não vou falar, obviamente, o nome da escola aqui, Tá. mas, cara, ele me mandou uma espécie de projeto da escola, como é que a escola era em PDF, aí me mandou o arquivo.
Ele falou, Igor, olha isso. Cara, e o texto era literalmente assim, gente, num bairro de classe média alta, pensa nisso, ok? E essa escola era uma escola que atendia esse público. Tá. A escola era tão assim, mercadológica na linguagem, que a linguagem do projeto pedagógico era assim. Nós cuidamos do seu filho enquanto você se dedica ao que é mais importante. A Meu sua carreira, Deus, meu projeto Deus. de vida e seu sucesso. Tá. E engraçado que a linguagem é uma linguagem toda comercial, assim. Era até meio clichêzão, era até meio feio, assim, sabe? Não era uma linguagem, mas era tosco mesmo. E era uma coisa assim, bem tipo, cara, a gente fica com seu filho enquanto você cuida do seu projeto de vida, que é o mais importante. Tipo, seu filho está totalmente à margem Não do se projeto de preocupe com o vida, seu filho. não é uma prioridade, é tipo isso. Não é uma Não, prioridade. e eu imagino que assustadoramente, talvez essa escola colocou de modo piegas, de modo clichê, mas assustadoramente a proposta é essa e funciona. Não, sem Não é? dúvida. Não, peraí. Sem dúvida. Como assim participar de reunião de pais e mestres? Como assim eu receber qualquer Exatamente. notificação da escola? Eu já pago caro pela escola, se for privada. Eu já pago Exatamente. caro para a escola para eu deixar meus meninos lá e ninguém me incomodar. É mais ou menos Essa que é a isso. ideia. Essa que é a ideia. Essa que é a ideia. Agora vamos ver o contraponto. O É, contraponto, né? Eu tava vendo um trecho do New Critique lá do Doivert, né? Na parte que tá. ele fala sobre educação, instituições e tal. Eu até tenho esse texto, eu cito ele nessa palestra também que eu mencionei em vídeo, né? E aí uma coisa curiosa é que ele fala assim, olha, para ele é muito lógico, assim, a família é a prioridade da educação em todos os sentidos. Hum, É prioridade da família. Então, eu que evangelizo meu filho, eu que catequizo meu filho, eu que educo ele no caminho do evangelho, eu que dou formação moral, educação cultural, etc. Agora, claro, a gente vive no que o Doivert chama de sociedades diferenciadas. sim, São sociedades de alta complexidade. A sociedade industrial e pós-industrial são sociedades que exigem muitas competências técnicas sim. para que os indivíduos circulem nesse contexto cultural. Tá, como ela é complexa, o desenvolvimento de determinadas competências ela é exigida para que esse indivíduo interaja nesse tipo de ambiente. Então, o nosso filho, para que ele minimamente navegue nesse universo cultural, isso exige dele muitas competências. Hum. Competências tecnológicas, competências lógicas, né, culturais diversas. Então, pensa nisso. Pensa quem é que vai dar essa capacitação. Dificilmente uma família tem capital cultural suficiente para fornecer todas essas competências. Por isso que eu falei Sobretudo na cultura brasileira, onde as taxas de analfabetismo funcional, alguns perfeito, apontam são que altíssimos. está para além de 50%. Exatamente, exatamente. Então pensa nesse cenário aí. Ótimo destaque. Esse é um cenário, por exemplo, que eu considero que é fundamental, por exemplo, de fato, recorrer à escola. E o Doivert fala isso lá. Ele fala assim: a escola está aí porque ela tem especialistas que vão trabalhar determinados temas que geralmente não está no escopo cultural da família. Então ela Ok. suplementa essa demanda. Mas aí você vai me falar assim, Igor, então tem que ser escola mesmo, né? Não, por exemplo, existem famílias homeschooling que fala assim, cara, eu quero que meu filho tenha uma educação mais customizada possível e eu quero uma educação que não seja tão massificada. Então ela vai escolher pela educação domiciliar, por quê? Porque ela vai contratar o professor de matemática, o professor de ciências, o professor... Entendeu? Ela Entendi. customiza a educação para o filho dela em casa. Nenhum problema, isso é homeschooling. Às vezes a família não tem a competência, ou, por exemplo, a família tem domínio de algumas disciplinas, mas não tem de outras. Aí Então ela complementa. contrata o profissional. Entendeu? Ela complementa. Então, às vezes, na ponta do lápis, isso é às vezes muito mais interessante do que realmente botar o filho numa escola. Eu acho que a luta pela educação domiciliar no Brasil é legal quando ela possibilita a liberdade que a família pode ter de, por exemplo, elaborar isso. Porque esse é outro exemplo bem legal. Nos Estados Unidos, você tem, por exemplo, eu esqueci o nome que se dá agora em inglês, mas são, por exemplo, associações de homeschoolers que existem por bairros. Então, as famílias, Sim. por exemplo, fazem educação domiciliar, mas elas vão para esse espaço, é um espaço que tem biblioteca comunitária, tem uma série de recursos em que os filhos vão para lá e, por exemplo, tem pais que vão dar aula de matemática para todas as crianças da Fantástico. associação. Fantástico. Então tem uma troca, É tá um entendendo? De ambiente pais comum, né? É aquela em ideia da comum. Calvino, ele vai Exato. falar Cara, aquela no, ideia que a no gente usa final, bastante como oh meu Deus, me fugiu a expressão aqui. Ele fala da igreja local, a incubadora de virtudes, né? Talvez aplicada nessa realidade aí. isso, incubadora de virtudes, exatamente. Então, por exemplo, eu acho que isso é um negócio super legal. Uma outra coisa que eu acho super legal de pensar, que muita gente esquece, que o Doivert fala, é que a escola é, no final das contas, o que? Uma associação de famílias. A gente esquece isso. A escola não é um lugar que presta serviços. É É. uma associação de famílias. Vou dar um exemplo holandês. Na Holanda hoje, existe, e esse é um modelo que, inclusive, é um modelo que foi herdado da tradição do Kuyper, né? Que está Sim. incorporado até hoje.
Holanda. Então, por exemplo, a Holanda valoriza muito uma educação plural. Então, por exemplo, lá no interior, vamos supor, tem uma comunidade lá de crentes pentecostais. Um exemplo. Um bairro que tem vários pentecostais de uma igreja lá. Cara, não tem uma escola que aprecie aquela visão de mundo. Uma escola que aprecia sensibilidades dessa visão de mundo. O governo holandês, olha que interessante, financia a fundação de uma escola nesse perfil, disponibiliza vouchers públicos, ou seja, bolsas públicas para que crianças pobres que sejam pentecostais pudessem se matricular naquela escola. Olha que interessante. E aí aquela escola é considerada pelo governo uma riqueza cultural. O que do de mesmo fato jeito, né? existe... exato. Existem escolas judaicas, muçulmanas, protestantes, calvinistas. O Estado tem alto interesse em financiar e já existe um cálculo na ponta do lápis, olha que interessante, de que escolas livres holandesas, elas custam menos para o governo do que as escolas públicas, porque eles também têm escolas públicas do governo. Interessante Custam mesmo. menos. Né? Por quê? Porque entre as escolas privadas, que o governo só financia inicialmente, depois elas são mantidas por vouchers, existe uma espécie de competição para ver quem consegue mais alunos pela qualidade da educação. Então acaba que cria uma qualidade. Né? E um preço menor para o governo, porque o governo só fornece os vouchers. Não, né? isso Então, é assim, fantástico. olha. Né? Não, e você Então, citou uma questão aqui. Você citou uma questão que eu só vou pincelar, mas eu nem vou entrar, tá? Então eu vou assim gerar uma tentação. Eu sei que você vai se sentir tentado a responder, mas a gente só vai passar. Que há também uma outra ilusão aí no ambiente mais missiológico, que também é a tua área, né? E a gente também tem refletido com o Gorin e com tantos outros, você sabe disso. Há uma ilusão de pais cristãos em enviar os seus filhos para as escolas, ignorando profundamente a cosmovisão humanista e secularizada que é proposta ali. É como se, assim, se eu morasse, sei lá, no Oriente Médio, eu teria um esforço demasiado dentro de casa para traduzir aos meus filhos uma cosmovisão cristã. Por quê? Porque eu acho que a escolarização geraria sobre eles uma produção antagônica de conteúdo, sobretudo a cosmovisão a qual nós subscrevemos. Mas, numa sociedade ocidental, ilusoriamente cristianizada, nós pensamos que mandar nossos filhos para a escola significa mandar para um ambiente neutro e que não há ali uma cosmovisão profundamente individualista, humanista e por aí mais. Você acha que você consegue pincelar isso sem a gente alongar? Porque eu sei que isso é uma conversa para uma live inteira. Não, sendo bem objetivo, assim. Primeira coisa que está clara, assim, educação pública no Brasil, por exemplo. Educação pública vai estar sempre à mercê de quem tem a hegemonia, quem tem o controle do discurso pedagógico nas universidades. Sim. Então, isso não tem jeito. Minha formação em pedagogia passou por grande parte dela, foi uma formação doutrinária mesmo. Isso aí não é papo de direita chato, não. Entendeu? Sim. Fato, é um fenômeno. Qualquer um que passou por pedagogia, com certeza viu isso. É parte do nosso currículo formar o sujeito crítico, que basicamente é o revolucionário. Isso aí não tem discussão. Né? Agora, a escola privada, ela tende, por exemplo, a dar uma diversificada em algum nível, por exemplo, nesse sentido. Porque como a escola privada tem autonomia para, inclusive, montar um projeto político-pedagógico alinhado com a agenda da escola privada, então você vai ter escolas privadas, por exemplo, que tem um viés mais da competição financeira mesmo, sucesso total no Enem, eu quero um jovem competitivo, que também é uma ideologia. É uma ideologia, isso é diferente daquela da escola pública. Não é neutro, né? Esse aqui é o negócio. Não é neutro. E a educação confessional, naturalmente, tem também a liberdade de projetar um currículo nesse sentido. Aí que eu acho que é importante no Brasil, por exemplo, a questão da educação domiciliar dá essa liberdade, naturalmente. Então, meu filho, por exemplo, meu currículo aqui que eu trabalho com ele, né, de história, de geografia, os conteúdos, eu boto um monte de conteúdo cristão no meio, então eu tenho o meu momento de formação catequética com ele. Legal. Então, a gente trabalha cientistas que foram cristãos na história, de vez em quando eu toco em algum, entendeu? Eu vou lá e cito Kepler, cito Pascal, na matemática, então fala da Escola Real de Ciência lá do Isaac Newton, o envolvimento do Isaac Newton com isso. Então, o tempo inteiro a gente está fazendo essa brincadeira aqui, né? Que é uma coisa que a escola confessional tem, mas as melhores, inclusive, vão ter essa sensibilidade, que nem toda também que faz isso. E a escola privada, muito menos as públicas sem chance, né? Então, eu acho que isso dá uma liberdade. Deixa eu puxar. Mas essa neutralidade não existe. Não, fantástico. Deixa eu puxar esse gancho, Igor, e aterrissar um pouco
talvez em uma das Uhum. angústias que o pessoal tem vivido aí nesse momento de distanciamento social. Sequer vou fazer juízo de mérito se algumas das coisas que têm acontecido elas são sintomáticas ou não. Se você quiser falar sobre isso, tudo bem. Mas, por exemplo, a importância da rotina e dos combinados no ambiente familiar. A gente tem ouvido muitas angústias e também muitas brincadeiras, né? No sentido, poxa, a coisa tá difícil, os caras aí, amigos meus, meu Deus, eu lavo 5 louças por dia, entendeu? Claro que a gente está brincando, mas como é que você percebe? Até dando um testemunho, aqui em casa nós sempre tivemos muito claro a importância das rotinas. Então, tirando o fato de que não dá mais para ir para a escola, não dá para se deslocar, mas a rotina doméstica ela não mudou. As refeições se mantêm exatamente no mesmo horário, o horário das crianças ir para a cama, que é 8h30 da noite, mantém-se normalmente. Como é que você vê isso, sobretudo para esse momento de quarentena, vamos chamar assim, ou do distanciamento social? Então, vamos lá. Eu sempre falo isso para pais, assim, e a gente tem insistido muito nisso. Eu até brinquei com a minha esposa, a Ju, né, para ela participar dessa live comigo, porque ela é a rainha ela tá aí, não? Ela tá com os meninos, não vai dar, né? Os Tá. meninos ainda estão acordados aqui. Tá Mas, por exemplo, ela é a rainha da rotina. Então, tipo, minha esposa é assim também. E é importante que tenha esse papel mesmo, né? Ela, por exemplo, determina os horários. A gente tem uma tabelinha de horários. Eu tô olhando para ela ali, tá no meu armário aqui. Porque tem os horários, inclusive, naturalmente, das matérias que o João tem por dia. Então, a matemática, ciências e tal. E a gente, porque a gente dá aula para ele à tarde. A gente dava antes de manhã, mas a gente percebeu que, para mim, inclusive, né? Porque eu dou mais aulas do que a minha esposa. Então, eu dou 3 aulas por semana, ela dá 2. Então, eu percebi que, para mim, o meu horário da manhã é muito produtivo no trabalho, então eu tenho que realmente ocupar a manhã. E aí, o horário da tarde é o horário que a gente dá aula para eles, né? E aí, por exemplo, tem um horário ali da matemática, da geografia, da história, do inglês, tem tudo ali. E no contraturno, né, a gente tem, como eu falo, de manhã a gente tem as rotininhas livres, os desenhos animados, o que eles assistem. À noite também tem um horário de leitura, o João gosta muito de ler. E aí a Tereza também acompanha as contações de história e tal. Eu falo muito pro pessoal isso, assim, rotina para educação de filho, gente, assim, é essencial. Se você quiser, isso assim, não é desde quando a criança nasce. Quando a criança nasce, você já tem que começar a trabalhar a rotina. E isso, assim, é para nossa liberdade. Como a gente vive numa cultura muito imediatista, a gente quer filho pronto, né? O pessoal não tem perde esse senso de, cara, realmente, gente, isso aqui não é segredo nenhum. Mas isso, e não é papo de coach. É simplesmente o real. O real. O real é o quê? O que é o real? O que você semear hoje para o seu filho, você vai colher. Não tem jeito. Isso é batata. Isso é batata. Assim, é fatal. Se você, por exemplo, quer um filho sem medo, você vai ter que acostumar o seu filho a dormir num quarto escuro. Você não vai ter que deixar nem luzinha acesa, nem frestinha acesa de luz. Desde que ele for bebê, o seu filho não vai ter medo. Porque medo é a gente que ensina para o filho. Perfeito. Medo é a gente que comunica para o filho. Insegurança é a gente que passa insegurança para o filho. Então, assim, se você, por exemplo, um exemplo bem clássico, assim, meus 2 filhos isso deu certo. E funcionou perfeitamente. Eu nunca tive problema de ficar acordando de madrugada com criança. Nunca tive. A gente aqui também, Nunca tive. Então, meu filho acordar, meu filho com poucos, assim, com primeira semana, segunda semana, terceira semana amamentando, na quarta ele já dormia a noite inteira. Então, tipo assim, foi assim durante toda a infância. Minha filha pequena, a Tereza, foi mais rápido ainda, porque a gente já estava ninja do primeiro, né? Então ela já entrou no esquema do João. Então era escurão, quarto escuro e tal. Beleza, entendeu? Assim, funciona. Hoje eles já estão grandinhos, né? Então eu tenho que deixar a luz do corredor do banheiro acesa, que é perto do quarto, para eles irem pro banheiro. Sim, a referência só, né? Não é a questão do... A referência só, mas não tem nada a ver com medo, essas coisas, entendeu? Então, a rotina, desde pequeno, já ajuda muito. Quando você já faz essa rotina, de manhã, do almoço, tá? Hoje, cara, já rola assim. O João é uma figura, cara. O João é assim, ele vem aqui no quadro de horário, já tá lendo, leu muito rápido, né? Por causa do homeschooling, ele leu muito rápido. Então ele já vem aqui, olha, rapaz, olha, hoje tem matemática, não sei o quê, tá? Ele já fala, ele mesmo fala. E se eu não der para ele a rotina, é até meio ruim, porque ele fica assim, papai, amanhã a gente vai fazer isso, vou fazer. Ele quer o dia dele planejado. Exato. Então ele exige da gente, inclusive, esse planejamento. Chega a hora de dormir, cara, imagino eu, já tá pedindo, já tá exausto, não é? Cara, é isso. É isso aí, você sabe. Então, assim, isso é bênção pro casal, isso é bênção pros filhos, porque muita gente não percebe, mas um ambiente que você é muito espontaneísta, tudo é muito caótico para a criança, produz crianças inseguras. Sim. Você pode ficar tranquilo.
crianças inseguras. Você vai ver aquela criança insegura, com medo, fobia social, criança que não sabe conectar com outra, vai para a escola dominical, fica com medo de entrar na sala, querendo sair da sala da escola dominical. Não fica com que ninguém, não se ambienta, né? Exato. Exato. Ó, a minha esposa até São tá crianças falando. inseguras. Exato. A minha esposa até tá falando aqui, ela falou nunca, cadê? Passou. Nunca acordamos também. Cara, e é isso mesmo, assim. Nós, como pastores, você sabe disso, né? A gente aconselha casais e é um ponto muito sensível, não sei como é que você lida com isso no âmbito do aconselhamento pastoral, é um ponto muito sensível você propor sobre o outro aquilo que é sua rotina familiar. Então, a gente não faz isso, mas a gente orienta. Então, a grande maioria, sem ressalva alguma aqui, eu digo isso, o mérito é da minha esposa. Ela fazia treinamento de sono, e aí é bem isso. Segunda é bem mais fácil. Mas aí a turma chega e fala, mas meu filho não dorme antes da meia-noite. Como se fosse uma questão de personalidade. Eu imagino que você ouça isso também. É que quando era só o Noah, não, é que o Noah é um anjo. Aí vem o Gael, que é o mais espivetado, aí o argumento, o contra-argumento... Exato, o contra-argumento acaba. Não, então não era personalidade, é rotina, é treinamento de sono. Uma vez uma moça chegou para se aconselhar conosco e falou, olha, eu estou muito inquieta com o meu filho, ele chega na hora do almoço, ele só almoça bala. Aí a Aline virou, ele só almoça bala, meu Deus. Cara. Aí a Aline falou assim, tá, mas quem é que introduziu bala para ele no momento do almoço? Ela, exatamente, cara. Então... Porque parece que é uma coisa mágica, né? Você falou aí sobre a lei da semeadura. Gente, se você ensina a dormir, se você ensina a comer vegetais, se você ensina a rotina, né? Exatamente. Cara, meu filho, por exemplo, o João, é engraçadíssimo, cara. A Luísa, eu tô vendo a Luísa comentando aqui, ele é membro da nossa igreja, né? Ah, legal. E a Luísa também fez essa rotina do sono com a Sofia lá, né? E a gente tem um grupo de mulheres na igreja, de mães, né? A gente chama TP Mães, né? Tempo para Mães. Legal. E aí esse grupo é muito legal, cara, porque inclusive cria uma forma de incentivo. Esse dia eu estava conversando com o Guilherme, né? Eu falei, Guilherme, é engraçado, porque o TP Mães virou uma rede orgânica de mães que trocam informações o tempo inteiro. Tem até pediatras do grupo. Então, assim, elas trocam informação o tempo inteiro e aquilo dá uma segurança enorme para outras mulheres encararem a maternidade. Você cria uma rede de informação, sabe? Suporte mútuo, né? Suporte mútuo, né? E é super legal, cara, porque as mães começam a trocar informação sobre rotina, porque tem crianças que, claro, vão ter cólica, vão acordar mais à noite, mas aí elas vão persistindo, né? Então, por exemplo, essa questão do horário de dormir mesmo, né? Minha filha é pequenininha, a Tereza já tá dormindo, então o João fica um pouquinho mais, que ele é maiorzinho, ele fica um pouquinho mais, tem um horáriozinho de ver o filminho dele, então daqui a pouco hora de dormir, aqui já tá na hora da Teresa, já tá para dormir. O João já fica um pouquinho mais, até as 20 e pouco ele fica acordado, é quase 21 horas acordado. Mas ele não passa desse horário. Mas é uma coisa legal, porque assim, por exemplo, o ritmo de interação dele, ele já sabe, ó, filho, tem o horário de vídeo, por exemplo, eu sou super cuidadoso com exposição à mídia, né? Isso. Então, eu tenho muita experiência. Eu queria te perguntar depois sobre isso também, a questão do uso das telas, Isso, para exposição, eu tenho até um vídeo sobre isso aí no YouTube. Por exemplo, eu tenho casos clínicos mesmo, que eu trabalhei na educação cognitiva clinicamente, de crianças, por exemplo. Por que crianças de classe média alta têm altos índices de TDAH? Tem vários estudos apontando para isso já, né? Por causa da exposição à tela, porque os pais colocam a criança diante da tela como um escape mesmo, né? Porque a criança às vezes demanda muita energia, e aí você acha assim, eu vou morrer se eu fizer isso. Não vai morrer. É uma questão de... É uma babá eletrônica, né? De certa forma. É babá eletrônica, Mas aí depois você não consegue entender porque seu filho não consegue se concentrar com o livro, não consegue se concentrar numa sala de aula, ele acha tudo muito enfadonho. Por quê? Porque isso é até minha área de formação, de especialidade na área de educação cognitiva, isso pra gente é meio óbvio, assim. Estímulo demais, estímulo visual, sonoro, que não é mediado. O que não é mediado? Estímulos que não, se você não atribui significado para o estímulo. A criança fica passiva, recebendo aquele conteúdo, e aquilo ali é uma bomba de estímulos visuais, aí de repente você quer que seu filho fique sentado na cadeira te ouvindo, blá, 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 contando uma história. É claro que vai ficar entediante. Agora imagina, se você consegue fornecer repertório simbólico para o seu filho. Todo tipo de palavra que você trabalha com ele, você atribui significado. Legal. Cara, uma criança, ela vai ouvir você contando história como se fosse um filme em 3D. Entendeu? Para ela é um filme em 3D. Meu filho tem essa experiência. Hoje, eu tava com ele aqui, eu tô na poltrona que ele tava sentado, eu sentado na frente dele, abri O Senhor dos Anéis aqui, o primeiro volume. Eu falei, meu filho,
Eu quero contar para você a história do Tom Bombadil, porque a história do Tom Bombadil não aparece no filme, né? Então ele não conhece. Vou falar para você da história de Tom Bombadil e Fruta de Ouro. Ele ficou, cara, assim, parece que estava vendo um filme. E claro que eu tenho um jeito de contar, Não, mas expressões. é até isso também que eu ia pontuar. Quer dizer, nada tão antigo e nada tão pedagógico e efetivo do que uma boa contação de histórias. Sem Nada dúvida. substitui isso. Né? Sem dúvida, mas não tenha dúvida, não tenha dúvida. Eu acho, inclusive, que quando a criança. A vantagem da contação de história, até um outro papo, né? No meu Sim. curso eu falo sobre isso, que, por exemplo, a gente muito, mas muito mesmo, assim, do que a criança desenvolve em leitura e escrita, tem que ter uma base oral muito forte. Você tem que explorar essa base oral. É, E a base oral, a oralidade da criança, ela é desenvolvida na contação de história, na conversa dos pais com os filhos, vocabulário claro, preciso para descrever as coisas, e exato. evitar o nenenês, né, que é muito importante, Boa. né, pipipi, papapá, tititinho, tananã, os diminutivos assim meio aleatórios. Não, use palavras claras, tenta descrever as coisas claramente, dá um nome para os objetos. Então a criança, ela cria um repertório simbólico que quando você estiver trabalhando a alfabetização com ela, gente, esse é um susto, porque o ambiente, o mundo das palavras é um mundo que ela pertence. Ela É, só precisa transformar palavras em símbolos, que é o movimento grafema-fonema, né? Do sim. método fônico, né? Então, porque a gente acha que é meio natural, não é natural uma criança representar no sistema de símbolos aquilo que ela expressa por palavras. Isso não é fácil. Isso é um movimento, um movimento que exige treinamento, inclusive, Sim. repetição, né? Não, eu dei Mas, claro, ela risada faz isso aí. muito mais fácil. Ela tem base oral, né? Não, eu dei risada porque assim, eu já vi você utilizando disso, postando stories e tudo, mas eu dei risada porque o engraçadinho do Vitor tá falando aí, ó, cachorro não é au-au. É isso. O Fontana tá aí. Perfeito, É, perfeito. Cachorro não é uau-au, tem nome. Por exemplo, círculo não é bolinha. Círculo não é bolinha. Bolinha é uma esfera. Você não pode boa, chamar círculo de bolinha. Vamos fazer uma bolinha, não. Vamos fazer um círculo. Por que não? Né? Já legal. vai introduzindo os termos. Por exemplo, meu filho, o João, assim, às vezes a gente está na educação domiciliar, ele vai e fala assim, né? É, ele fala assim, meu pai, quais são as características, né? Ele fala assim, espontaneamente, Esse né? Porque são terminologias que a gente vai utilizando na educação com ele acaba e sendo que um se mini tornam erudito, né? não, cara, é assim, eu não Não, queria que. eu digo no senso comum, quer dizer, Ah, não é o sim, claro, excepcional, mas como se torna excepcional a partir do senso comum. Fala, nossa, como claro, essa criança fala bem, vocabulário vasto, não né? é isso, cara. Porque, na verdade, a gente perde essa noção de que palavras elas não estão aí para apenas a gente ter comunicação eficiente entre um e outro. Palavras estão aí para organizar a nossa relação com o mundo, a nossa experiência com a realidade. Então, se você tem um repertório de linguagem rico, você consegue organizar a sua experiência com o mundo de forma rica. Por isso que conteúdos midiáticos, a tela, sem nenhum tipo de mediação humana, dizendo qual o Uhum. sentido dos estímulos, torna a relação da criança pouco significativa com a vida. É claro que ela vai ter DH, porque os estímulos vão passar para ela como se fossem coisas sem sentido, né? Então, quando você dá palavras para a criança, ela olha para o estímulo, ela já coloca aquele estímulo dentro de um mapa de sentido, né? E, cara, então a relação dela é outra com aquilo que ela está recebendo de fora, né? Para fazer uma Então, é uma outra. correlação, às vezes até a questão de um paladar viciado, é alguém que está muito habituado a muito tempero, a muito açúcar, e aí quando pega algo natural, não, isso é insosso, isso é sem gosto, né? Ou seja, ela aprendeu a degustar outro tipo de coisa cognitivamente, né, a partir dos seus estímulos, e aquilo que Exatamente. deveria ser o habitual já perde seu sabor, né, na vida. Exatamente, cara. Exatamente isso. Mas, Igor, Exatamente. eu quero puxar um outro gancho aqui, porque eu estou bem feliz que alguns homens estão participando, mas ao menos nos comentários a presença feminina, ela me parece bem mais evidente aqui. Uhum. Nós vivemos, né, uma sociedade aí no pós-industrial, onde o homem operário ele foi para fora, longas jornadas de Uhum. trabalho, e aí tanto a fé, Exatamente. historicamente falando, né, tanto a fé quanto a educação se tornou coisa de mulher. Então você tem as Uhum. beatas, você tem as benzedeiras, você tem a procissão nesse ambiente da espiritualidade, não é verdade? Você não fala de beato normalmente, você não fala de Exatamente. benzedeiro, né? Mas aí, né? E aí me parece que a educação
virou também, e eu não vou usar aqui como expressão pejorativa, mas de fato, virou coisa de mulher. Inclusive, alguns cursos, você que é pedagogo pode falar, a presença feminina na educação ela é muito mais notável. Ou seja, como é que a gente pode... A minha turma foi recordista de homens na pedagogia. Mesmo? Tinham 10 homens. 10 homens na turma de 50. Olha, Era recorde. vê? Não, e já é muita coisa, né? Não, então, quer dizer, como é que a gente trabalha, e sobretudo agora, onde os homens estão mais em casa, aqueles que têm feito home office, a recuperação do pai como educador, porque me parece que esse papel se perdeu muito. Sem dúvida, sem dúvida. Então, isso é um ponto fantástico, cara. Assim, eu tive uma abertura muito grande para o universo da educação, assim, por meio de um pedagogo israelense, né? Foi um rabino, inclusive, chama Reuven Feinstein. Eu tive o prazer e o privilégio de conhecê-lo pessoalmente. Ele já faleceu com 90 e poucos anos. Eu conheci pessoalmente em Jerusalém em 2006. Eu fui no instituto dele, eu fui lá à procura dele mesmo. Falei, cara, eu tenho que conhecer esse cara. Ele me abriu um mundo assim, de conhecimento. Ele tem um livro maravilhoso, que inclusive tem em português agora, foi lançado tem 3 anos, eu acho. Chama Para Além da Inteligência. Acho que ficou assim em português o título. E que em inglês é Beyond Smart. Né? Então, em português eles botaram um nome um pouco diferente. Eu acho que é Além da Inteligência, o título. Além da Inteligência, do Reuven Feinstein. E ele tem um outro livro em inglês, que não tem em português, que se chama Não Me Aceite Como Eu Sou. Don't Accept Me As I Am. Interessante. Cara, é um livro interessantíssimo, porque ele fala sobre justamente a gente criar ambientes de desconforto cognitivo. Né? Então, por exemplo, o que é um ambiente de desconforto cognitivo? A gente, quando pega... então já estão indicando que o livro é esse mesmo, Além da Inteligência, do Feinstein. É esse mesmo. Então, cara, o que é bacana no Feinstein? Porque ele é a figura de um rabino judeu, né? Ele é a figura de um mestre judeu. E ele sempre teve uma tentativa de tentar mostrar o papel do homem, porque é muito forte na cultura israelense, né? A figura do rabino, do mestre homem. Como percepção formativa mesmo, né? Exatamente. E é a visão de Jesus dos discípulos, né? Você vê, Jesus é o mestre, e os discípulos são homens que estão ali junto, discipulando, né? E a nossa cultura inverteu isso, porque o homem foi absorvido realmente pela lógica de trabalho que a gente tem no Ocidente, como você falou, e aí acabou que enfraqueceu essa figura mesmo do homem educador. Eu acho que a gente precisa recuperar isso, e eu não acho que o trabalho é uma desculpa, a jornada de trabalho seja uma desculpa, não. Sim. Então, por que não? Porque, por exemplo, o pai trabalhador, ele pode tomar uma boa ducha, chegar em casa e sentar com o seu filho e contar uma história para ele. Pode. O pai pode chegar do trabalho, de uma jornada de trabalho, e pode, por exemplo, num feriado, né, depois de um período de feriado, de férias, aproveitar esse tempo com os filhos em algum nível. Né? Contar uma boa história à noite, explicar numa viagem para o filho as coisas, ir com ele no museu. Ele pode, por exemplo, colocar o filho, expor os filhos a boa música, né, uma música de qualidade. Ele pode, por exemplo, assumir, protagonizar os devocionais de manhã antes de ir para o trabalho, que quando todo mundo acorda, tentar acordar todo mundo junto ali para poder fazer um momento de oração. Né? Eu sei que isso é um desafio. Para mim é um desafio, às vezes, manter essa rotina de devocional de manhã com meus filhos. Às vezes é muito difícil, né? Porque eu já acordo de manhã, tem um monte de demanda que eu tenho que resolver. Então, aí no ministério a gente sabe que rola isso. Né? Mas a gente sempre tem que estar, sabe, inspirando esse devocional, inspirando essa rotina, sabe, de que, caramba, eu sou o mestre do meu filho. Cara. E devocional aqui, para abrir, tá? Para a turma entender, a gente também quer falar um pouco sobre isso, mas devocional bem dentro daquela perspectiva que virou livro, inclusive, da liturgia do ordinário, né? A atitude da condução da vida como devoção, como modo de glorificar Deus, inclusive, né? Exatamente. Essa que é a ideia. Inclusive, assim, eu cito muito esse exemplo, por exemplo, é assim, bem claro para mim, né? É porque a gente não percebe isso, mas educar, cara, é um negócio que acontece o tempo inteiro, igual você falou, né? No ordinário. Então, vou dar um exemplo bem simples, assim, viagem, cara. Viagem é um prato cheio, cara, é um prato cheio. Eu não deixo estímulo passar batido. O Vitor falou aí do que o pai dele fazia, né? Então, meu pai fazia isso um pouco também, assim. Meu pai queria explicar o mundo para mim. Então, a gente andava de ônibus, ou a gente viajava, ele queria explicar, cara. Ele queria explicar tudo, assim, aquela ponte que tá ali, o carro que tá passando, por que aquele prédio é daquele jeito. Então, tipo, não tinha estímulo que era subestimado, né? Não tinha estímulo que a gente, sabe, que passava batido. Tudo tinha uma explicação, tudo tinha uma razão de ser, né? E isso você cria uma postura também da criança diante do mundo. Sim. Né? E claro, a fé cristã... Você leva para a vida, né? Eu acho que é até meio clichê dizer isso, mas é fato, assim, é fato.
Tipo, o meu filho precisa me ver orando. O meu filho precisa me ver quebrantado diante de Deus. Meu filho precisa me ver com a Bíblia aberta. Ele precisa me ver com a Bíblia aberta, né? Cara, hoje eu tive uma experiência assim, extraordinária, extraordinária. O meu filho estava assim, eu vendo o jornal, né? E aí eu, gente, desculpa aí, né? Mas aí passou aquela cena lá do pessoal do protesto de domingo, né? E o Bolsonaro em cima do carro, e a galera gritando, não sei o que, mito. Ô, gente, desculpa aí quem é de direita, mas é uma criança, tá? Então, a análise de uma criança. Cara, o meu filho João, a Juliana ficou até chocada. Assim, meu filho João olhou aquilo no Bom Dia Brasil e falou, pai, isso aí não tá parecendo aquele negócio do bezerro de ouro lá de Êxodo, capítulo, Não. cara, desse jeito, capítulo 30? Aí eu parei e falei, cara, eu só segurei a mão e falei, não acredito que você fez isso, cara. Para de fazer teologia na hora do jornal, menino. Aí eu falei, para que você... Não, você não fez isso. Pai, cadê minha Bíblia? Ele falou, pegou a Bíblia dele, voltou para a sala, abriu lá em Êxodo e começou a ler o Êxodo 30, cara. E aí eu falei, meu filho, Isso que eu imagino que você nem começou a passar Agostinho para ele, Hora do Amor. Não, tô longe disso. Eu cito os caras, mas tô longe disso ainda. Mas, cara, eu fiquei impressionado como é que ele fez uma conexão na hora, assim, e eu falei, é por aí. Tem a ver, pode acontecer, meu filho. As pessoas podem se devotar. Não é? Não, sem dúvida alguma. Ao que não é Deus. Essas idolatrias que deixaram de ser do coração, mas se tornaram idolatrias públicas, né? Mas, claro, Igor, eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre essa questão, cara. Como é que você lida com as práticas devocionais? Aí sim, não só a liturgia do ordinário, mas como é que você lida com essa questão da espiritualidade, do pastoreio do coração da tua família, sobretudo nesse tempo agora de distanciamento social? Muito bom. Cara, então, eu acho que, assim, igual eu estava falando, né, não mudou muito isso, mas a gente, por exemplo, a gente segue o Lecionário, é uma boa referência para quem conhece o projeto, né? Sim. Vale a pena ler. Eu vou até pegar o meu aqui no exemplar, que está aqui atrás. Então, assim, o Lecionário aí, para quem não conhece, vale a pena pesquisar aí na internet. É um excelente guia. Inclusive, eles têm uma página, né? Nossos amigos lá, só de página. É maravilhoso, é um subsídio maravilhoso mesmo, assim, de devoção, de oração, né, de você pegar um texto bíblico e saber o que ler, seguindo o calendário cristão, que também é um recurso pedagógico maravilhoso, né? Então, por exemplo, período da Páscoa agora, todo mundo aqui em casa entra naquele clima. A gente fez uma simulação aqui em casa da ceia com pão ázimo, com pão sem fermento, ervas amargas, né? E a gente partiu o pão, olha como é que esse pão era sem fermento, igual o corpo de Jesus que era puro. E a gente usa muito esses recursos visuais, né? E muitas famílias da nossa igreja fizeram isso. Então é uma experiência bem legal, né, da partilha da palavra em casa, dos devocionais. A Carol Faluba está dando aí, comentando. A Carol, ela é do nosso projeto de educação da igreja, né? Que legal. E ela tem feito um trabalho belíssimo, assim, de conectar as crianças online, né? Ela é da igreja, então elas fazem um encontro online, todas as crianças, tem umas atividades, perguntas bíblicas, né? Então, isso também tem nos ajudado muito. O Hope Kids, que é o nosso projeto de educação cristã, tem fornecido às famílias recursos para educação em casa, então isso também ajuda muito a gente aqui no Devocional. Mas, cara, aqui a gente, por exemplo, meu filho, a gente trabalha muito catequeses clássicas, né? Catequeses para criança, tem recursos da cultura cristã, que é catecismo para crianças, então a gente trabalha isso com eles. Você usa aquele Nova Cidade? Eu não sei, aliás, é uma boa pergunta, você vai me ajudar. Você me deu até uma ideia, eu nunca, eu poderia usar a Nova Cidade. Eu sei que o Nova Cidade, ele tem em inglês, inclusive para crianças e com músicas, mas infelizmente esse recurso não foi plenamente traduzido aqui. Mas o Nova Cidade eu acho que é altamente pedagógico, inclusive a criança poderia... Totalmente. O João, na faixa etária dele agora, ele daria para perfeitamente trabalhar o Nova Cidade. Você me deu até uma boa ideia. O Catecismo Nova Cidade é uma boa. Uma boa. Tem uma boa dica aí. E, Igor, tem um horário? Quer dizer, vocês têm rotinas? Isso acontece a cada quantos dias? É diário? Como é que vocês... Todos os dias com lecionário. A gente faz todos os dias o lecionário. Tem dias que a gente falha, tá? A gente chegou, eu falei, eu sou muito realista, né? Tem dias que a gente falha no catecismo, a gente acaba fazendo os devocionais meio individualizados, né? Sim. Isso rola às vezes, por causa da rotina, que às vezes tem realmente algumas demandas de manhã, que eu, Ju, segura a onda aí, eu tenho que resolver um pepino aqui, né, e tal. Mas esse, vamos dizer assim, é o núcleo da nossa devoção regular, é o lecionário, ou melhor, é o lecionário, né? E que é basicamente a nossa base devocional. E a gente tem umas orações livres, né? As orações que a gente coloca no lecionário,
Então, orações que a gente tem, demandas mesmo de oração que a gente tem que fazer em família. E o João sempre faz o Pai Nosso. Né? A Tereza é uma gracinha, que já faz assim com a mãozinha, acompanhando a oração do A graça irmão. mesmo, quando ele... Então, esses ritos já fazem parte da rotina deles, né? E é muito legal, cara. É muito Que bom. É bom. gostoso demais. Não, é prazeroso, né? Eu não sei se você já teve E essa a oração experiência. noturna é de praxe, né? A oração Isso. para dormir é de praxe, É. né? Sempre ler um livrinho, alguma coisa assim à noite, e a oração noturna, enfim. Aliás, não vai dar tempo, porque eles vão dormir meia hora após o término da nossa live, que infelizmente já está chegando ao fim. A gente já vai partir para as considerações finais. Mas às vezes eu estou em reunião, e se bate 8h30 e eu estou em reunião, um pequeno grupo online, algo do tipo, aí entre os dois, aí o menorzinho fala assim, pai, você me ora? Você me ora. Você me ora. E aí Maravilha, maravilha. Então, tá bom, papai te ora. Papai te ora. Igor, olha, meu Deus do céu, tem tanta pergunta boa, mas, gente, eu vou fazer uma provocação aqui, tá? Se vocês subirem a hashtag Volta Igor, quem sabe em algum momento a gente bate um papo dando continuidade. Mas, Igor, eu tô vendo aqui que bastante gente falando, faça um curso nessa área, bastante gente vai comprar. Teve pessoas que até falaram, eu quero fazer homeschooling com o Igor. Eu vi um comentário aqui nesse sentido. Ai, que legal. Mas, meu amigo, que coisa fantástica, assim. Até bastante gente perguntando ou pedindo, salve essa live. Ó, já subiu a hashtag Volta Igor. Já era. Então, bastante gente pedindo para salvar. Ela vai ficar 24 horas aqui no Instagram da Calvary. Depois ela vai para o nosso canal do YouTube, Calvary Campo também. Ah, legal. Tá? Mas, legal. Igor, com dor no coração eu tenho que terminar, porque daqui a pouco o Instagram corta. Você gostaria de fazer algumas considerações finais? E aí depois eu te agradeço aí, efetivamente. Eu sei que tem muitas dúvidas assim sobre a educação domiciliar, né? Apesar de que não foi tanto o foco, mas assim, então, só para resumir, a gente no Brasil não tem uma lei sobre educação domiciliar. A gente tem um projeto de lei, uma PL, que foi elaborada pela ministra Damares, não foi votada no Congresso, na verdade já tem 2 anos que está engavetado, assim, o projeto, engavetado assim, não foi votado porque tem outras prioridades no Congresso, e o Congresso tem feito uma oposição mesmo ao governo, então vai ser muito difícil aprovar isso. Mas, de qualquer forma, nós estamos dentro de uma jurisprudência no Supremo, o Supremo recebeu um processo contra uma família, alegando abandono intelectual, uma família de homeschoolers, e acabou que esse processo houve uma contradição de termos, né? Porque como que você pode falar que abandono intelectual uma criança que sabia, por exemplo, 2 idiomas, né? Que foi o caso da família. Então havia uma contradição entre a lei e o fato. O fato é que a criança não era deseducada, ela só não era escolarizada. Então, isso era, inclusive, de uma educação melhor do que muita gente tem em escolas formais. Então, deu uma contradição, o Supremo jogou para o Congresso votar. Né? Então, o Congresso falou assim, não nós não temos, vamos votar então. Mas aí engavetou o projeto. O projeto ficou muito bem feito, eu achei muito legal. Tem gente discutindo alguns pontos, mas eu achei, em geral, muito bem feito a PL. Você acha que passa, Igor? Cara, eu acho que depende. Depende muito do diálogo agora do presidente com o Congresso. Porque se ficar essa briguinha, vai ficar empurrando isso aí, né, por um bom tempo. Mas as famílias que fazem educação domiciliar, elas estão praticando desobediência civil, né? Uma desobediência civil intencional, assim, no sentido de... É uma forma de protesto também. Sim. De dizer assim, não, a gente tem liberdade, a gente vai educar, e se alegar abandono intelectual, vão levar para o Supremo, entendeu? Então as famílias estão dispostas a... Existe até hoje em associações de educação domiciliar, advogados que são disponibilizados para poder fazer esse tipo de ação se alguém fizer algum tipo de oposição às famílias que praticam isso. Então, por enquanto, é desobediência civil mesmo, mas claro, existem... e como é que você pega o diploma do menino? Existem hoje sistemas de avaliação públicos que, se você passa nele, você tem um diploma. Então, de certificação internacional, inclusive, né, Igor? Quer dizer, muita gente não sabe. Há uma forma de validação. Igor, deixa eu te falar uma coisa. 42 segundos. Eu quero te agradecer de coração, meu amigo. Um beijo para todo mundo aí. Dá um tchau para a turma, tá? A hashtag Volta Igor pegou. E Deus abençoe. Dá só um tchau aí. A gente vai Tamo junto. Valeu, pessoal. Foi um prazer enorme. Um abraço. Valeu. Deus abençoe. Tchau. Valeu.